Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a importância de saber inglês para seguir na carreira de programador. Vou deixar algumas dicas também para vocês estudarem inglês por conta própria. Primeiro de tudo, saber inglês é importante? Sim, é muito importante. Você pode até trabalhar com programação sem saber inglês, mas se você não souber inglês, isso vai estar te limitando um pouquinho na sua evolução na sua carreira. Por quê? A língua franca na TI é o inglês. Então, todo tipo de material, novas tecnologias, novas tendências, novos estudos e coisas do tipo são publicados primeiramente em inglês. Se você não souber inglês apenas de leitura, você vai estar limitando seu aprendizado em TI. Em toda a minha carreira, o fato de eu não ter uma graduação em nível superior em computação nunca me fez falta, nunca limitou minhas oportunidades. Em compensação, eu já perdi oportunidades boas de trabalho por não ter um inglês muito bem evoluído na época. Bom, existe saber inglês e existe saber inglês. Existe saber inglês só para leitura, existe saber inglês para você escrever material nesse idioma e também existe o inglês para conversação, você entender as pessoas falando e você conversar com essas pessoas. Esses três níveis são de fato importantes, é muito interessante que você busque esses três níveis, mas o mais importante primeiro é saber pelo menos ler. A sua inabilidade de ler inglês pode limitar o seu aprendizado em tecnologia da informação. Então, um resumo é: ler é essencial, escrever te inclui na comunidade de desenvolvedor de software e conversar abre oportunidades para vocês e até mesmo em vagas no exterior. Bom, espero que esteja claro para vocês a importância de saber inglês para a tua carreira. Agora, como a gente aprende inglês? Bom, existem várias formas de você aprender inglês. Existe você aprender inglês com cursos, com aulas particulares, com intercâmbio para o estrangeiro. O custo dessas formas varia bastante e a eficácia dessas formas varia bastante de pessoa para pessoa. Então eu não posso dar para vocês uma regra absoluta que vai servir para todo mundo. A minha dica é: experimente várias coisas. E como a minha dica é experimente várias coisas, eu vou sugerir para vocês que não assuma compromissos de longo prazo, não faça pagamentos de cursos de 6 meses, 7 meses, nem nada. Tente fazer pagamentos menores, porque se você não gostar, você pode trocar isso depois. O que eu acho que funciona para a maior parte das pessoas é aula particular com um professor de inglês dedicado para você. Eu experimentei melhores resultados com professores brasileiros que ensinavam inglês do que com professores nativos. Vai de cada um. Eu acho que também depende bastante do professor. Outra opção são cursos regulares com turmas e coisas do tipo. Intercâmbios, que é para quem tem mais dinheiro, que pode ir para o exterior, principalmente com o dólar no preço que a gente está hoje. E a gente também tem as plataformas que ensinam inglês online hoje. Então você tem cursos como o Duolingo, que são gratuitos. Você tem vários aplicativos e sites de plataformas que ensinam inglês gratuitos. Essa é a forma mais tradicional de você estudar, através de cursos, plataformas, treinamentos. Tal. A vantagem disso daí é que essas plataformas ou ter um professor vai te forçar a ter a disciplina de estudar. E isso é o que é o mais importante para aprender inglês. Você tem que ter uma disciplina e focar e se dedicar para aprender inglês. Não adianta você ficar avoado, experimentando uma coisa aqui, outra ali e tal, esporadicamente, isso não vai funcionar. Ficar traduzindo documentos em inglês com o Google Docs na emergência é ok, mas você não aprende inglês traduzindo documentos no Google Docs. Além disso, a gente sabe que a qualidade das traduções estão melhorando bastante, mas ainda está longe do ideal. O meu estudo de inglês foi bem fragmentado, muito louco. Hoje eu tenho um conhecimento de inglês razoável, eu consigo me comunicar, eu já trabalhei para empresas estrangeiras, mas o meu aprendizado foi uma baderna, assim, foi uma loucura. Eu tive aulas, poucas aulas com professores particulares, eu tive aulas em escolinhas regulares, nunca completei um curso, nunca completei um segmento, eu particularmente não gosto muito de aulas, o modelo sala de aula e professor ensinando. Tive alguns resultados um pouquinho melhores com professores particulares, mas também aí por questão de custo eu nunca pude manter isso daí por muito tempo. Então o meu aprendizado em inglês foi na raça, sozinho, por conta própria, na maior parte do tempo. E como que eu fazia isso? Antigamente, quando eu estava estudando inglês, era através de músicas, mas não é só ouvir músicas. Sim, enquanto você está dirigindo o carro tal, você pode ficar escutando as músicas e tudo mais, mas quando você está escutando música para aprender inglês, você tem que se dedicar, pegar a letra da música e acompanhar com a música. Na minha época era através dos encartes dos discos ou dos CDs que tinha a letra das músicas,
Depois apareceu a letra das músicas na internet e hoje os aplicativos que tocam música no Spotify, Apple Music, coisas do tipo, já vem com a letra da música ali e tal, e você consegue acompanhar conforme o cantor vai cantando. Isso é uma maravilha. Minha dica é: escute, acompanhe a letra aparecendo, tente cantar em voz alta. Eu sei que é meio mico, mas tenta cantar em voz alta, que é importante, que você já vai treinando a pronúncia também. Se você realmente tiver bastante disciplina, tenta escrever a letra da música, porque a ação de escrever vai fazer você memorizar os vocabulários mais facilmente. Outra coisa que eu fiz bastante também é ler em inglês. E ler o quê? De preferência, material da tua área de expertise, porque o vocabulário é mais familiar para você, conforme você está programando, e aí isso dá uma facilitada para você. Porque se você tentar ler um livro de literatura desde o começo, você não vai ter vocabulário suficiente e isso vai ser frustrante para você. Então tente livros técnicos no começo, e assim que você estiver confortável com esses livros, sim, evolua para os próximos. É importante que você evolua para livros de literatura mais convencional. Mas assim, músicas, filmes, séries, tal. O segredo, a palavra aqui é imersão. Você tem que estar imerso em inglês o tempo todo. Você vai trocar o sistema operacional que você usa, vai começar a ter mensagens em inglês, o teu celular, mensagens em inglês, o teu teclado do teu celular em inglês, tudo em inglês. Você vai escutar músicas em inglês, você vai assistir séries legendadas. A minha dica com séries e filmes é bacana, que é assim: assista um filme com a legenda em português para você entender o conteúdo. Depois você coloca a legenda em inglês para memorizar as palavras, sincronizar as palavras que você está ouvindo com o que está escrito. Lembrando sempre que o áudio nem sempre bate com a legenda em inglês. E depois assiste uma terceira vez sem legenda nenhuma, só com o áudio original em inglês. E tenta entender. Por que dessa forma é melhor? Dessa forma é melhor porque você entende o conteúdo e aí você vai se familiarizando com as palavras e depois você consegue entender um pouco da série completamente sem legenda. Conforme você vai melhorando, ficando mais confortável com o inglês, já vai direto para o áudio original em inglês dos filmes em inglês. Videogame também é uma coisa bem bacana de você jogar em inglês. Bom, eu já falei um pouquinho do Google Tradutor, de ferramentas de tradução automática. Elas são muito boas, mas elas são uma faca de dois gumes. Elas são muito boas porque te ajudam numa emergência, servem para você consultar vocabulário e coisas do tipo, mas elas também te atrapalham porque a gente fica meio preguiçoso na hora que precisa traduzir um documento do inglês para o português. Não use os tradutores como dicionários, tá? A forma com que os tradutores traduzem é por associação e aproximação. Sempre que você precisar traduzir um verbete específico, procure um dicionário. O dicionário tem as várias acepções das palavras em inglês, então talvez a palavra do inglês esteja sendo usada num contexto e o Google Tradutor vai tentar traduzir num contexto diferente para você, tentar ser espertinho e traduzir num contexto diferente para você. No dicionário você vai ver todas as formas, todos os significados daquela palavra. Para ler livros, ultimamente eu uso bastante Kindle. O Kindle tem uma ferramenta bem bacana de dicionário e tradução, então você está lendo um livro em inglês, tem uma palavra que você não conhece, você aperta o dedo lá na tela, segura um pouquinho, abre um dicionário para você consultar o sentido daquela palavra em inglês mesmo, e depois uma das telinhas que tem lá é a tradução para o português, se você realmente não está conseguindo entender no dicionário inglês. Bom, essa imersão vai ajudar você a começar a ler em inglês e a escutar coisas em inglês e compreender coisas em inglês. Mas essa é a forma passiva de se aprender inglês. Você tem que passar a treinar também a parte ativa do inglês, escrever e falar. A minha sugestão para esses casos a forma mais barata de você fazer isso é sempre que vai escrever algum material, escrever algum documento em português para alguém e tal, tente escrever em inglês também paralelamente a isso daí, tá? Se você tiver alguém para te ajudar a revisar, um professor ou algum colega de trabalho que esteja disponível para te ajudar, peça para ele revisar, te ajudar também com as traduções em inglês. E sempre que você escrever em inglês alguma coisa e alguém te corrigir, cara, não fica mal não, tá? Isso não é um problema, isso não é grave, isso é uma forma de você aprender. Crianças aprendem idioma rápido porque elas não têm medo de errar. Você também está aprendendo, não tenha medo de errar. Uma coisa que eu vi acontecendo também, eu não participei disso, mas eu já vi numa empresa onde eu trabalhava, algumas equipes queriam melhorar o inglês e aí sugeriam que todas as atividades, reuniões deles, do grupo, fossem em inglês para o pessoal ir treinando e aperfeiçoando. Tenta ver se no grupo de colegas do teu trabalho tem pessoal disposto a fazer isso daí e combina com eles. Aí façam as reuniões, as deles, as cerimônias, os encontros
todos em inglês. Pode ser que o pessoal fale um pouco mais errado, um pouco mais certo, alguém tenha mais conhecimento que outros, ajudem vocês a corrigir vocês nesse aprendizado aí, tá? É bem bacana, é bem eficiente. Agora, uma coisa bem importante que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: não ter um inglês perfeito não é grave, não é um problema. O importante é você conseguir se comunicar, explicar o que você precisa explicar e entender o que você precisa entender. Este é o mais importante de tudo. Se tua gramática não está correta, se não está perfeito, se teu sotaque está ruim, isso não é grave. Lembra que os falantes de inglês nativos geralmente só sabem inglês. Eles têm uma compreensão de que você está aprendendo seu segundo idioma. Você sabe muito bem seu idioma nativo e você está aprendendo o idioma dele, tá? Então eles são bem tolerantes com relação a isso daí. O que acontece muitas vezes é que o próprio brasileiro tem mais intolerância com o inglês meia boca do que o que fala nativo. Então, para resumir, é dedicação, foco, imersão, treinamento, porque é importante para a sua carreira você saber inglês. Se você estiver na sua carreira de programador e já sabe uma linguagem de programação e tiver a oportunidade de aprender ou uma outra linguagem de programação ou inglês, inglês. Se você tem um dinheirinho para investir no seu estudo e você pode usar esse dinheiro para uma faculdade, um curso ou aprender inglês, tente o inglês. É mais importante, é mais interessante, abre um mundo para você aprender um monte de coisas do mundo todo. E se você já sabe inglês, mas quer aprender a programar, quer trocar sua carreira, eu já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto, tá? E assine o canal porque a gente tem bastante informação, bastante conteúdo para passar para vocês sobre a carreira de programador. Ok? Até mais!